gostaria de chamar o Luiz Otávio para dar início à sua apresentação e combinar com vocês que vocês anotem as perguntas, escrevam ela. No final, nós vamos ter um tempinho aqui com os 3 palestrantes para responder as suas dúvidas. Obrigado, Dr. Tivelli. Desde já agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar presente aqui hoje. Tá, beleza, ok. Agradecer todo mundo também pela presença aqui no evento. Um evento, assim, parabenizar toda a comissão organizadora, que a gente vê que, assim, teve capricho em cada detalhe do que foi planejado aqui. O objetivo nosso aqui hoje, então, é ter uma breve conversa a respeito, então, de micronutrientes na cultura da beterraba, e mais ao final também a gente vai falar um pouquinho a respeito de otimização da adubação, focando principalmente no software que eu desenvolvi junto com o professor Leonardo Aquino durante a minha tese, que é o FertiCalc, voltado, então, para a cultura da beterraba. Iniciando aqui a minha apresentação, falando um pouco, assim, uma revisão básica a respeito da importância dos micronutrientes. Então, de forma geral, eles são essenciais, então, para o crescimento e desenvolvimento da cultura, e também eles, na sua maioria, assim, de forma geral, de forma bem resumida, então, estão ligados às atividades enzimáticas das plantas. E, de forma geral, também eles vão aparecer nas folhas mais jovens das plantas. Iniciando-se falando a respeito da deficiência de boro, então, conforme vocês podem observar, no início, então, a gente tem folhas mais jovens, enrugadas, quebradiças. Posteriormente, essas folhas podem se torcer e aparecer pecíolos com manchas pretas ou marrons. Quando a deficiência ainda é mais severa, essas folhas vão murchar e tornar-se até mesmo pretas e secas. E, por fim, pode ocorrer o sintoma que é conhecido como a podridão do coração, que é quando o ponto de crescimento da planta morre e a beterraba em si, então, vai deixar de produzir. Falando a respeito da deficiência de cobre, então, no início da deficiência, a gente observa, então, folhas atrofiadas com coloração verde escura, acompanhada de sintomas de murcha, e mais, quando a deficiência se torna mais agressiva, pode ocorrer também a formação de rosetas nas plantas. Discorrendo um pouco a respeito da deficiência de manganês, então, no início ocorre amarelecimento e clorose internerval das folhas e, posteriormente, também pode ocorrer uma formação de margem verde próxima às nervuras das plantas. Mais à frente, quando essa deficiência se torna mais agressiva ainda, então, pode ocorrer que as folhas ficarem curvadas e também toda a planta ficar ereta, devido, então, à deficiência, então, de manganês. E, por fim, a deficiência de zinco. Então, vocês observam ali que a gente tem ao lado, no caso aqui, ao lado esquerdo e depois do lado direito. Então, aqui nós temos a primeira planta que teve, então, todos os nutrientes aplicados e a segunda planta que teve todos os nutrientes menos o zinco. Então, vocês observem quais são os sintomas, então, de deficiência. Inicialmente, vai ser uma clorose. Posteriormente, vai surgir manchas amareladas ou até mesmo esbranquiçadas e pode chegar a necrosar as folhas. Além do mais, o sintoma mais evidente de todos é que vocês verem, então, que o crescimento da planta como um todo ele é comprometido. Então, deixou de desenvolver e, posteriormente, então, posteriormente produzir. Agora eu falo para vocês, o professor Danilo até apresentou um pouco a respeito do método CND. Então, assim, esse método a gente desenvolveu com base num banco de dados que a gente criou lá na região de São Gotardo. E esse método, então, ele é bastante importante porque, como vocês vão ver mais à frente, o próprio professor apresentou, ele é um método bem mais preciso de determinação, então, do estado nutricional das plantas. Então, como eu disse, a gente mostrou 47 lavouras comerciais lá na região de São Gotardo. E dessas lavouras comerciais, a gente criou, então, um banco de dados, onde a gente tem os teores foliares, a produtividade e, posteriormente, por ocasião da colheita, a gente determinou também o acúmulo de nutrientes nas raízes e também na parte aérea das plantas, que vocês vão ver mais à frente a importância de tudo isso. Com relação, então, à produtividade de raiz, para você ter uma ideia, então, do banco de dados que a gente explorou, então, a produtividade média dentro do banco de dados foi de 68,9 toneladas por hectare e a produtividade mínima de 38,4 e chegando próximo a 100 toneladas por hectare, 98,6. Então, vocês veem que, assim, é um banco de dados com uma faixa bastante extensa e englobando aí talhões de altíssima produtividade para as condições brasileiras. Com relação à problemática do estado nutricional, para vocês entenderem até aquilo que o professor Danilo explicou, o fato da gente ter um CND para a fase de início de entumecimento e depois um CND para a fase de colheita,
Um dos primeiros detalhes relacionados à problemática do estado nutricional é justamente a padronização da fase fenológica de coleta. Isso porque é importante destacar que é ideal que você faça a amostragem quando o crescimento já está estabilizado. Isso porque você tem chance de evitar os problemas de efeito de diluição e concentração de nutrientes na folha. Mas, em compensação, se você for esperar a planta atingir, então, essa fase, pode ser que a sua diagnose já se torne tardia. Você não consiga mais fazer aquela correção nutricional dentro do ciclo que você está trabalhando. Além disso, outro problema relacionado à diagnose nutricional é a questão da definição da folha a ser amostrada, porque vocês sabem bem que a beterraba ela apresenta um ciclo curto e variável em função aí de condições edafoclimáticas, do próprio cultivar, o híbrido que você está utilizando, a faixa lá então de ciclo de 60 a 110 dias. Além disso, é uma cultura que tem constante emissão de folhas, e por ter constante emissão de folhas, a definição da folha que está fisiologicamente madura, que é a que vai ser indicada para coleta, também se torna difícil. Então, considerando toda essa problemática aqui relacionada à questão de definição de folha e momento de coleta, a gente resolveu, então, propor, digamos assim, uma nova abordagem, que seria fazer a avaliação do estado nutricional em 2 estádios fenológicos, sendo o primeiro deles a fase de entumecimento das raízes, que é justamente quando a raiz está ali naquele tamanhozinho, digamos assim, de uma bolinha de gude. E depois, a segunda fase foi justamente na colheita, que é quando, então, toda a parte de acúmulo de matéria seca da planta já está estabilizada. E destaca-se que, diferente do que, digamos assim, foi recomendado até hoje pela literatura, assim, evitando polêmicas, o que a gente fez também? Além de essa padronização de estádio, a gente também passou a utilizar toda a parte aérea da planta. Então, no momento depois de fazer a amostragem, se torna extremamente prático para quem está fazendo esse trabalho lá no campo. E como o professor Danilo destacou, né, então a gente fez a interpretação dos dados pelo método do CND. Isso, e qual que é a vantagem desse método do CND? Ele identifica os desequilíbrios nutricionais mesmo quando todos os nutrientes já estão acima do nível crítico. E, além disso, também, como ele também explicou muito bem, o diagnóstico considera, então, todas as interações que nós temos entre os nutrientes. Então, se torna também um diagnóstico ainda mais seguro. Para o CND da beterraba, então, a gente considerou, como ele também explicou, que a população de referência nossa tinha produtividade, então, de 79,3 até 98,6 toneladas por hectare. Ou seja, essa, então, é a população padrão que a gente utiliza para depois, então, a gente definir quais são os nutrientes que estão em deficiência ou que estão até mesmo em excesso nas plantas. Para vocês entenderem, aqui eu trouxe, então, a ordem de limitação que a gente obteve lá na região de São Gotardo. Então, vocês observem que aqui a gente considerou, então, o número de talhões que a gente tinha com o diagnóstico de deficiência nutricional. Então, vocês observem que, por exemplo, a deficiência nutricional, a maioria dos talhões tinham os problemas com potássio, enxofre e cálcio. E os micronutrientes, assim, digamos que ficavam em segundo plano. Entretanto, é importante destacar que o micronutriente que tinha maior limitação lá na região era justamente o boro. Abordando-se agora os talhões de alta produtividade, como o professor Danilo também explicou, então vocês observem que os valores que a gente obteve para todos os micronutrientes da faixa considerada ideal, então, para alta produtividade, observem que as faixas, então, foram bem mais estreitas do que aquelas, então, que existiam na literatura. Então, ali, por exemplo, tomando, por exemplo, o boro, então, a faixa ideal dele pelo CND para alta produtividade é de 34 até 48. Já na literatura era de 40 a 80. Então, a gente conseguiu ter um diagnóstico bem mais preciso através do uso, então, do CND. Outro detalhe importante, além de você saber fazer a diagnose nutricional, é você saber também qual que é a época que os micronutrientes são mais demandados pelas plantas. Então, eu apresento aqui para vocês agora as curvas de acúmulo de boro, de cobre, de ferro, o manganês e também o zinco. Essa curva de acúmulo, então, ela foi feita para cultivar boro lá na região de São Gotardo e foi um dos talhões mais produtivos que a gente tinha lá. Produtividade média aqui de 92 toneladas por hectare. Observem que a gente tem lá, então, as cores. A cor vermelha é o acúmulo, então, dos micronutrientes na planta inteira, a cor laranja é o acúmulo nas raízes e a cor verde é o acúmulo na parte aérea. E o ciclo aqui, então, foi até de 100 dias no caso desse talhão.
Conforme vocês podem observar, de forma geral, o acúmulo é maior na fase final da cultura. No caso aqui, considerando então um ciclo de 100 dias, o acúmulo foi maior dos 75 dias para frente. E destaca-se que, no caso de boro, cobre, ferro e também do zinco, a taxa de acúmulo de micronutriente, ou seja, quantas gramas de micronutriente que eu vou acumular por dia, é mais acentuada dos 80 aos 90 dias. Então, fase extremamente importante dentro do ciclo para esses micronutrientes. Já no caso do manganês, essa fase de maior acúmulo ela é um pouco mais cedo, fica aí na casa então dos 60 até os 70 dias. Mas, de forma geral, vocês observem que o acúmulo ele é bastante intenso ao longo do ciclo então da beterraba. E, por fim, fechando essa parte de curva de acúmulo, então ali está a ordem desde do micronutriente mais acumulado, que foi o ferro, até o micronutriente menos acumulado, que foi o cobre. No meio ali, então, a gente tem zinco, manganês e boro. Agora eu falo para vocês a respeito da modelagem da demanda de micronutrientes. É importante eu trazer essa informação aqui para vocês, porque ela é a base para a gente fazer o sistema do Ferticalc que eu vou apresentar mais à frente. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, então vocês observem aqui que nós temos o gráfico do acúmulo de boro. Então vocês observem o acúmulo que a gente teve então dos 47 talhões que a gente já mostrou. E depois aqui no eixo Y a gente tem a produtividade que foi obtida. Então, para todos os nutrientes, tanto os macro quanto os micro, a gente teve que fazer esse trabalho aqui dentro dos 47 talhões para a gente conseguir, então, calibrar, saber quanto que a planta de beterraba vai acumulando em função da produtividade que a gente obteve lá no campo. Então, aqui, por exemplo, para o caso do boro, a gente observa aqui para a produtividade média do nosso trabalho, que foi de 68,9 toneladas por hectare, o acúmulo, então, foi de 271 gramas por hectare. E destaca-se que foi um micronutriente, então, que se ajustou ao modelo linear. Ou seja, se a gente aplicar mais boro, a gente ainda vai ter chance de ter resposta de produtividade. Isso também foi observado para o cobre e também foi observado para o ferro. Já no caso do manganês e também do zinco, eles se ajustaram ao modelo que a gente fala dos incrementos decrescentes, onde a gente pode fazer a aplicação, só que não é esperada grandes diferenças de produtividade, então, em função dessa dose que foi aplicada. E, por fim, destacando-se aqui o índice de colheita, que inclusive o professor Danilo trouxe também, que vocês observem, então, que do total que a planta acumulou de micronutrientes, os 2 micro, então, que têm maior exportação, ou seja, que estão sendo levados pelas raízes que foram colhidas, os 2 maiores seriam cobre e zinco. Já no caso de boro, ferro e manganês, os índices de colheita são menores, ou seja, a maioria do que foi acumulado desses nutrientes vai ficar, então, nas folhas remanescentes na área. Por fim, para a gente fechar a parte de otimização da adubação, eu vou falar para vocês um pouco do sistema Ferticalc para a cultura da beterraba, que é um sistema que o professor Danilo até apresentou uma tabela também, que possibilita, então, que a gente tenha, de certa forma, doses mais assertivas para a aplicação dos nutrientes. O princípio do Ferticalc é qual? É a modelagem do requerimento de nutrientes, ou seja, eu tenho uma produtividade que eu estou almejando e, do outro lado, eu tenho o suprimento de nutrientes. Dessa forma, a recomendação de adubação ela é baseada, então, na demanda da cultura e também no suprimento de nutrientes que eu vou ter pelo solo, pela mineralização dos resíduos orgânicos e também pela correção com calcário e gesso. Então, a diferença entre demanda da cultura, considerando a produtividade que eu almejo, e o suprimento pelo solo, é o que vai definir, então, de certa forma, a dose do Ferticalc. Apresentando para vocês aqui as doses de nitrogênio, fósforo e potássio, então, o sistema é em função do que é requerido, da produtividade que eu estou almejando, menos o que vai ser suprido. Mas um detalhe extremamente importante é que, para evitar o empobrecimento do solo, a dose que o Ferticalc recomenda, ela não é inferior à quantidade exportada, justamente, então, para a gente não ter esse empobrecimento ao longo do tempo. Então, dessa forma, se o suprimento de nutrientes é maior do que aquilo que vai ser requerido pela cultura, então vai ser recomendada a quantidade exportada.
Já quando o suprimento pelo solo, pelos resíduos culturais, é menor do que a demanda que eu tenho, então a recomendação é dada pela diferença entre requerimento e suprimento. Eu apresento para vocês agora, então, aqui a interface do nosso programa do Ferticalc Beterraba. Então, vocês observem que quais são as informações que a gente vai inserir dentro do sistema, então. A primeira delas seria a produtividade que eu estou almejando. A segunda é o ciclo que eu prevejo que essa cultura da beterraba vai ter. A próxima informação é a cultura anterior que eu tinha na área. No caso aqui, eu vou apresentar para vocês algumas simulações que a gente utilizou o milheto, mas a gente tem outras opções aqui de culturas de cobertura. E também a quantidade de resíduos culturais, no caso desse milheto que estava lá na área. Aqui eu considerei, então, que a gente tinha 8 toneladas por hectare de milheto lá na área que seria planejada essa adubação. Além disso, uma segunda parte do Ferticalc é justamente você inserir as informações que você tem de análise de solo. Então, trazendo-se ali as principais informações, matéria orgânica nessa simulação que eu fiz, de 1,7%, fósforo remanescente de 4,9%, ou seja, um solo extremamente argiloso e com baixíssimo teor de fósforo, próximo ali de 4,5 miligramas por decímetro cúbico. Além disso, o programa também permite que você faça a sua recomendação de correção do solo. Então, você insere aqui os dados de calagem e o programa vai te indicar se você precisa fazer calagem da área ou não. Eu apresento para vocês agora, então, aqui a simulação que eu fiz. Então, considerando aqui as doses de nitrogênio, fósforo e potássio, e nós temos aqui a produtividade que foi almejada, de 50, 65, 80 e 95 toneladas por hectare. Observem que, para as produtividades de 50 e 65 toneladas por hectare, o sistema, então, recomenda a dose de nitrogênio e de potássio em função da quantidade que vai ser exportada, que veio lá daqueles modelos que eu expliquei para vocês que a gente fez nos 47 talhões. Já para as maiores produtividades, de 80 e 95 toneladas por hectare, o sistema, então, vai recomendar em função do sistema de balanço nutricional, ou seja, a diferença entre o requerimento e o suprimento que eu tenho pelo solo. Comparando-se com a literatura que a gente tem disponível, então vocês observem que no caso do boletim 100, para as doses aqui de nitrogênio e de potássio, a dose recomendada pelo Ferticalc até 80 toneladas por hectare ficou bem próxima lá das doses que são recomendadas pelo boletim 200. Nesses últimos gráficos aqui, eu trouxe uma análise que a gente fala análise de sensibilidade do Ferticalc. Então, nós temos aqui no eixo X a matéria orgânica do solo, nesse primeiro gráfico. No segundo gráfico, o teor de fósforo, considerando aqui fósforo em resina. E no terceiro gráfico, o potássio em MELIC 1. Nós temos lá, então, as bolinhas azuis, que é a produtividade almejada de 50 toneladas, bolinha amarela, produtividade de 65, o triângulo verde de 80 e o triângulo vermelho, produtividade de 95 toneladas por hectare. Observem que, quando a gente tem, então, maior teor de matéria orgânica no solo, maior teor de fósforo resina, maior teor de potássio, então o sistema recomenda em função daquilo que será exportado desses nutrientes. Já quando a matéria orgânica é menor no solo, o teor de fósforo, resina menor, potássio menor também, o sistema já faz a recomendação de forma diferente, que foi aquilo que eu citei. Requerimento menos o suprimento que tem pelo solo. Então, vocês observam que é um sistema bastante dinâmico. Aqui é um sistema que permite que você faça todo tipo de mudança no sentido de eficiência de recuperação de nutrientes. Se você tiver outra análise, às vezes, de resíduo orgânico da área, você também pode atualizar. Então, de forma assim que se torne algo bastante dinâmico na recomendação da cultura da beterraba. Destaca-se que um dos entraves que a gente ainda tem nesse sistema do Ferticalc é o fato da gente não ter eficiência de recuperação de cálcio, magnésio e enxofre e também dos micronutrientes. Mas, de forma geral, mesmo não tendo essa informação dentro do sistema, ele pelo menos consegue te informar qual que é a quantidade que foi extraída e qual que é a quantidade que será exportada também. Então, assim, fica aí, como o professor Danilo também suscitou aqui nos participantes da palestra, a gente ter mais pesquisas no sentido, então, da gente ter as eficiências de recuperação desses nutrientes, no caso, macronutrientes secundários, e também dos micronutrientes, a fim da gente consiga ter, então, maior precisão nas recomendações que o Ferticalc pode apresentar para a gente.
Por fim, apresentando então o foco da nossa palestra aqui, que seria os micronutrientes, então pelo FERTCalc, essa aqui seria então as quantidades extraídas de cada um dos micronutrientes. Começando pelo boro, então observe que a gente tem aqui produtividades de 50, 65, 80 e 95 toneladas por hectare. A quantidade extraída de boro, então, tende a variar de 204 até 370 gramas por hectare. No caso do cobre, variando de 35 até 135 gramas por hectare. Ferro variando de próximo de 1 kg até 2,5 kg de extração, quando a gente trabalha ali com a produtividade almejada de 95 toneladas por hectare. O manganês variando de 94 até 766 gramas por hectare, em função dessa produtividade almejada. E, por fim, o zinco, com variação aí de 242 gramas por hectare até chegando em 627 gramas por hectare, para a maior produtividade que eu coloquei ali na simulação, que foram 95 toneladas por hectare. Bom, era isso que a gente tinha para conversar até o presente momento. Mais uma vez eu agradeço e eu passo a palavra para o Dr. Tivelli. Muito obrigado.